Olá a todos, então iniciando a disciplina de ajustamento de observações 1, primeira aula, observações e tipos de erros. Bom, um primeiro questionamento que a gente pode fazer é se os erros de observação são evitáveis ou inevitáveis. Então não importa aí o processo de medição, né? Então a gente tem vários exemplos aí: posicionamento GNSS, imageamento por satélite, gravimetria, fotogrametria terrestre, levantamentos com estação total robótica, levantamentos aéreos, né, aerolevantamentos, por exemplo, com VANT ou fotogrametria convencional, nivelamento geométrico, laser scanner 3D, radar INSAR terrestre, batimetria e etc. Né? Bom, qualquer um desses métodos a gente poderia chegar à conclusão que alguns erros de observação são evitáveis, enquanto outros são inevitáveis. Né? Então, alguns a gente consegue reduzir ou, de certa forma, até mesmo controlar, enquanto outros ali serão erros residuais, ali, imprevisíveis, enfim, inevitáveis, em função daquela tecnologia, daquela metodologia de medição empregada. Bom, diante disso, é possível nós estimarmos a magnitude e o sentido dos erros, né? Então, qual é a direção e o sentido e qual é o valor daquele erro, né? Então essa, claro, é uma questão que em geral a resposta será não, né? Então nós não temos como saber qual a magnitude e qual o sentido de cada erro cometido, né? E é por isso então que a gente trabalha com a teoria dos erros, né? Que é o que a gente vai ver ao longo dessa aula. Bom, outra questão é, a gente vai sempre trabalhar com modelos, né? Então, modelos que vão tentar descrever a realidade, né? Claro que o modelo vai ser sempre uma aproximação. Então, não importa o quão aproximado seja o nosso modelo, né? A gente sempre vai ter uma diferença em relação à realidade. É nisso que resulta os tais erros de observação, né? É a nossa incapacidade, vamos assim dizer, de modelar por completo, né, a nossa realidade. E diante disso, a gente geralmente vai trabalhar com um processo de estimação, né? Ou seja, nós vamos ter um erro aparente, um erro estimado, que será diferente daquele erro verdadeiro, por assim dizer, né? Que em geral será desconhecido. O exemplo mais clássico é quando a gente trabalha com a média. Então a gente tem resíduos em relação a um valor médio, que foi estimado. Então o que a gente tem ali são erros aparentes, né? Mas a gente não sabe o quão enviesada, né, o quão deslocada aquela média está do verdadeiro valor. Então a gente não tem erros verdadeiros, por assim dizer, né? Os erros verdadeiros são desconhecidos. A gente vai trabalhar com resíduos ou erros aparentes em relação a um valor médio, em relação a um valor estimado. Bom, tem casos específicos que a gente pode dizer que está trabalhando com o erro verdadeiro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o somatório dos ângulos internos de um triângulo, a gente pode dizer que essa soma deve resultar em 180 graus, né? Claro, trabalhando ali no plano, né? Então, essa diferença entre o somatório dos ângulos medidos com 180 graus, nós podemos dizer que é o erro, por assim dizer, verdadeiro dessas três medições. Porém, a gente não sabe qual é o erro verdadeiro de cada medição, né? Então, por exemplo, se o somatório deu 180 graus e 6 minutos, 6 segundos, né? Então a gente pode dizer que o erro verdadeiro foi de 6 segundos. Só que quanto que foi o erro verdadeiro de cada um dos três ângulos?
né? A gente poderia pegar o caso mais simplório de distribuir os 6 segundos em cada ângulo, né? Então ficaria 2 segundos de correção. Mas dificilmente a gente vai ter errado sempre no mesmo sentido, né? Nesse caso sempre mais 2, porque a diferença foi positiva, e também sempre o mesmo valor, né? Então pode ser que a gente tenha errado menos 4, né? Depois mais 6, né? Depois menos 8, enfim. Então não necessariamente a gente vai ter sempre erros iguais ali. Então a gente pode ter o erro verdadeiro do somatório, mas a gente não sabe quanto que foi o erro de cada medição individual. Então o erro verdadeiro, né, nessa situação, ele é um somatório de erros aparentes, né? Então, por exemplo, se a gente pega os 6 segundos, distribui igualmente, a gente vai ter 3 erros aparentes de 2 segundos ali, que somando conduzem ao erro verdadeiro. Outra situação é a calibração de instrumentos, né? Então a gente pode partir do pressuposto que os valores de referência utilizados naquele laboratório foram determinados com uma qualidade muito superior ali à qualidade do equipamento que vai ser testado, né? Verificado ali e calibrado. Então nessa situação a gente pode assumir que esses valores de referência, né, têm uma qualidade superior aos valores observados com o equipamento, e nesse caso essas diferenças que a gente encontrar a gente pode considerar como se fossem erros verdadeiros, por assim dizer, né? Ou seja, o quanto que a gente teria que corrigir ali do instrumento no processo de calibração. Bom, a gente também pode considerar, né, dentro desse contexto, por exemplo, o levantamento de uma poligonal enquadrada, onde a gente vai ter a primeira estação com a primeira ré, e aí a gente vai seguindo no caminho da poligonal, né? Então, ré avante, né? Ré e avante de chegada. Mas a gente também pode ter, né, para esses mesmos 2 pontos a serem determinados, né? Então aqui nas figuras os triângulos vermelhos são os pontos conhecidos e os círculos amarelos os pontos a serem determinados. Então os mesmos pontos a serem determinados, se for possível essa visada, ó, nós podemos trabalhar com a poligonal fechada com orientação externa, ao invés da poligonal enquadrada da primeira situação, né, apoiada em 2 bases. Bom, no caso dessa poligonal enquadrada, a gente vai ter um erro das medições, que vai conduzir a um erro de fechamento linear e angular da poligonal, mas os nossos próprios pontos de controle, né, eles já vão possuir também um erro posicional, porque eles já foram determinados previamente por medições. Se eles foram determinados previamente por medições, eles já vão possuir também um erro associado, né? No caso da enquadrada, né, dificilmente o mesmo erro vai contaminar, tanto em magnitude quanto em direção e sentido, né, vai contaminar os 4 pontos. Então, quando a gente sai de uma base conhecida e chega em outra, já existe, por assim dizer, um erro de fechamento de partida, né, antes mesmo de eu fazer qualquer medição, que é a diferença do erro posicional resultante da primeira base em relação ao erro posicional resultante da segunda base. Isso não ocorre na poligonal fechada, porque a base de partida é a mesma base de chegada, né? Então o erro posicional resultante de saída, né, é o mesmo erro posicional resultante de chegada, ele se anula. Então aqui no caso da poligonal enquadrada, nós vamos ter como erro de fechamento o resultado somente das medições, né, linear e angular. Claro, esse erro posicional relativo que a gente tem entre a base de partida e a base de chegada na enquadrada pode ser, por exemplo, positivo e o nosso erro de fechamento das medições ser negativo, de tal forma que eles vão se compensar. Ou ele pode ser, por exemplo, negativo e o erro das medições negativo também, e ele vão se somar, né? Ou o contrário, né? Ele é negativo e o erro das medições é positivo, né? Enfim. Então ele pode, por assim dizer, melhorar ou piorar o erro de fechamento das medições, né? Enquanto no segundo caso, da poligonal fechada, nós só temos como influência ali no erro de fechamento os erros propriamente das medições, né? Então, os erros de fechamento esperados vão ser diferentes, né? Uma poligonal enquadrada, uma poligonal fechada.
Além disso, esses valores que a gente assume como conhecidos, né, no caso, as coordenadas conhecidas dos pontos de controle, pontos de apoio, pontos de referência, enfim, na verdade são valores conhecidos com erros desconhecidos, né, porque a gente justamente não conhece a magnitude e o sentido desses erros. Né? A gente vai trabalhar aí com estimativas, conforme a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, mesmo valores conhecidos, né, na verdade, são compostos de erros para nós desconhecidos, tanto em magnitude quanto em direção e sentido. Bom, aí nós temos a classificação clássica, né, dos tipos de erro de observação. A gente pode dividir eles em 3 grandes classes: sistemáticos, grosseiros ou aleatórios. Então a gente vai ver cada uma delas. Começando com os erros sistemáticos, na verdade eu não vou apresentar definições formais, né? Eu vou trazer exemplos para a discussão. Né? Então, por exemplo, no caso aqui da distância entre 2 pontos, a gente tem uma distância inclinada, que a gente pode converter para uma distância horizontal, na altitude aqui do plano de referência. Essa altitude horizontal no plano de referência pode ser reduzida à altitude ao nível do mar, por exemplo. Depois, essa distância horizontal pode ser convertida para uma distância elipsoidal, considerando a curvatura terrestre. E, por fim, essa distância elipsoidal pode ser ainda projetada numa projeção cartográfica, né? Retornando a ser uma distância horizontal, só que agora em um plano de projeção. Então, todas essas etapas a gente pode considerar que são efeitos sistemáticos agindo. Né? A gente, como sabe a causa, né, do porquê que a distância horizontal é diferente da inclinada, da distância horizontal a determinada altitude ser diferente da distância horizontal ao nível do mar, da distância horizontal ser diferente da distância elipsoidal, da distância elipsoidal ser diferente depois da distância projetada. Então, são causas conhecidas que a gente pode corrigir, né, por meio de formulários conhecidos. Então, esses são exemplos de erros sistemáticos, né, erros que a gente conhece a causa e consegue corrigir por meio de modelos matemáticos ou até mesmo na tomada das observações em campo. A gente pode reduzir a influência deles. Um outro exemplo, fazendo um aerolevantamento, né, um VANT ou uma fotogrametria convencional, enfim, a gente vai ali obtendo as faixas de voo, né, e vamos supor que o nosso avião está referenciado a uma base GNSS, né, por exemplo, um RTK ou um posicionamento pós-processado, enfim. Qualquer erro na posição da minha base vai resultar num deslocamento das faixas de voo, né, em relação à sua posição real. Então a gente também pode interpretar dessa forma como sendo um erro sistemático ali, né, o erro da base, causando um erro comum, né, um erro posicional comum a todas as faixas de voo levantadas ali nesse aerolevantamento. Outro exemplo é efeitos de temperatura, pressão, né, na refração atmosférica, né, no valor da distância medida com a estação total. Temperatura, pressão e umidade, né, mas a umidade com um efeito secundário. Então, conhecendo a temperatura e a pressão, a gente consegue corrigir aí a refração atmosférica que atua nos levantamentos com estação total. No caso do imageamento com radar, né, então essa distância dos pontos imageados, vamos supor aqui, por exemplo, que seria um satélite, né, passando em 2 momentos, né, então a gente tem a base ali de referência, a distância na posição 1 em relação à posição 2, né, então essa base vai definir aqui a nossa geometria do imageamento. Né. Erros no valor da base, né, se conhecidos e corrigidos, né, vão resultar aqui também, né, vão corrigir essa geometria do imageamento, né, então da distância dos pontos imageados ali no processo da geração da imagem do radar. Então a gente também pode interpretar como sendo uma outra fonte de erro sistemática, né, possíveis erros causados por causas conhecidas que a gente consiga corrigir aqui, né, nessa obtenção da distância, né, entre o mesmo satélite na posição 1 e na posição 2, em função aqui do tempo que levou para ele fazer essa passagem orbital. Caso da trena, né, então, por exemplo, uma trena de aço
cuja informação ali é 50 newtons, 20 graus Celsius, né? Então significa que essa trena, né, a tensão dela foi, a graduação ali que consta nela, né, é relativa a levantamentos numa temperatura de 20 graus Celsius, aplicando uma tensão, né, na trena de 50 newtons. Se eu aplicar tensões maiores ou menores, ou a temperatura for diferente, né, vai ocorrer ali a dilatação ou compressão da trena e eu devo corrigir esses efeitos. E aí são causas conhecidas, né, a tensão e a dilatação térmica, então também são erros sistemáticos que eu posso corrigir. Ou até mesmo no caso ali, reduzir em campo, por exemplo, usando um dinamômetro, né, para controlar a tensão adequada, então eu já posso, por exemplo, pelo menos eliminar o erro da tensão e corrigir posteriormente só a questão da dilatação térmica mesmo, já que a temperatura, né, já foge ao controle ali do observador. No caso do sensoramento remoto, conforme o satélite vai fazendo a sua passagem na sua órbita quase polar, né, a Terra vai rotacionando, né, de oeste para leste. Então, na verdade, a imagem do satélite ela tem que corrigir esse efeito de rotação da Terra, né, senão os pixels sairiam dessa forma, né. Então esse é um outro exemplo efeito sistemático que já é corrigido automaticamente no processo de imageamento orbital, né? Então já é corrigido automaticamente esse efeito resultante aí da passagem do satélite, né, em órbita quase polar, combinado ao efeito ali de rotação da Terra. Vamos supor que a gente tem um alvo preto e branco, né, para um escaneamento a laser, por exemplo, né? Então a gente tem um padrão de reflexão diferente ali em função das cores, né? Nesse caso a gente pode usar esse efeito sistemático, né, diferente reflexão para diferente cor, a nosso favor aqui para justamente conseguir encontrar, né, calibrar ali melhor o centro do alvo, né, como um ponto de referência, enfim, no imageamento. Mas é uma outra causa sistemática, né? Então cada cor tem um padrão de reflexão diferente. Aqui uma fotografia exagerada, né? Vamos supor que fosse uma fotogrametria terrestre, para fazer aqui o modelo 3D dessa construção, onde a gente vê claramente aí distorção das lentes, né? Então essas distorções na verdade elas existem, mas são corrigidas, né? Distorção radial, simétrica, distorção descentrada, enfim. E aí a gente tem um exemplo exagerado, né, de como a gente poderia visualizar essas distorções conforme a gente se afasta do centro da imagem, né, em relação às bordas. Então, outro exemplo de erro sistemático que pode ser corrigido por meio de modelos adequados. Efeitos da curvatura terrestre e refração no nivelamento, né, então a recomendação é colocar o nível a igual distância das miras, né, a ré e avante, justamente para a gente trabalhar com essa suposição de que o efeito é igual a ré e avante, e aí quando a gente faz avante menos a ré, esse efeito é cancelado porque ele é igual, né, devido à mesma distância. Então, outro exemplo de erro sistemático, tem causa conhecida, curvatura e refração da Terra, e a gente pode tanto corrigir por cálculo, estimar, enfim, essa correção, quanto já em campo praticamente eliminar esse valor, fazendo visadas equidistantes. Um outro exemplo, vamos supor que a gente deseja obter o valor da gravidade dessa RN, utilizando um gravímetro, e no caso a gente posiciona o gravímetro ao lado do RN. Né? Então vamos supor que o valor de gravidade que o gravímetro mede é relativo à sua base. Então depois nós teríamos que medir essa diferença, né, esse desnível entre a base do gravímetro, né, e a chapa ali de referência da RN, para fazer a devida correção do valor da gravidade ali para a altura relativa do RN. Né? Então, porque, claro, a gravidade depende da distância, né? E aí, no caso aqui, esse desnível vai interferir no valor da gravidade, né, da base em relação ao ponto de referência do RN. Levantamentos com estação total, já referenciados, né? A gente vai nivelar o equipamento pela vertical, pela direção da gravidade, mas depois vai reduzir os cálculos ali em relação à normal, né? Fazer os cálculos, por exemplo, no elipsoide para depois projetar uma projeção cartográfica. Então, esse ângulo entre a vertical e a normal, chamado desvio da vertical, também vai afetar as medições efetuadas com a estação total, angulares e lineares. Então,
Geralmente esse erro é negligenciado, né? Então é um erro sistemático que a gente não considera, né? Ele é negligenciado no processo de cálculo, mas ele está lá, ele existe, e se o valor do desvio da vertical fosse conhecido, ele poderia ser devidamente corrigido das medições. No caso do prisma, né, medições com estação total com prisma, nós temos a constante do prisma, né, o caminho óptico que ele percorre ali até o sinal ser refletido. Né. Então essa constante do prisma também vai depender do prisma. Né. Para cada prisma a gente vai ter um valor de constante diferente, pode ser 0, pode ser menos 30, enfim, né, depende da construção do prisma, também da estação total que nós estamos utilizando, né, porque se a gente estiver utilizando prismas e estações totais de diferentes fabricantes, pode haver ali a constante do prisma para a estação total de um fabricante pode não ser a mesma constante do prisma para uma estação total de outro fabricante. Mas enfim, é um efeito sistemático, né? O caminho óptico do prisma ali, e ele também pode ser corrigido se informando o valor da constante do prisma para aquela estação total, para aquele modelo de prisma. No caso da batimetria, com o ecobatímetro, por exemplo, nós também podemos supor ali que o sonar, enfim, o ecobatímetro, a onda mecânica ali que a gente está utilizando, vai sofrer uma refração dentro do corpo d'água. E aí, por exemplo, vamos supor que o leito fosse devidamente plano, né, mas devido a essa refração, a gente pode ter ali um leito, né, com esse aspecto curvo. Né. Então, é um erro sistemático em função da refração que a onda sonora ali do ecobatímetro sofreu na superfície da água. Né. Se conhecido, também pode ser corrigido. Um erro de orientação, né. Então, por exemplo, o norte verdadeiro em relação ao norte de quadrícula da projeção. Né. Então, todo o desenho ali levantado, né, todos os pontos levantados, vão sofrer esse erro sistemático da rotação em relação ao norte de referência. Né. E note que esse erro de orientação, claro, ele é muito fácil de corrigir, basta a gente conhecer, por exemplo, o valor da convergência meridiana, então a gente consegue corrigir a rotação. Mas ele não é um erro constante, né, linear, comum para todos os pontos. Né. Então alguns pontos vão ser mais afetados, outros pontos vão ser menos afetados aí, em função desse erro angular do norte de referência ao norte que se está trabalhando, né, caso ele não seja corrigido. A catenária da trena, né, ela pode ser considerada um erro sistemático porque existem modelos matemáticos que corrigem ela, né, em função ali do valor da distância, né, em valor do o peso da trena, enfim, a tensão aplicada, é possível reduzir, né, corrigir essa catenária, que é basicamente a ação da gravidade, né, sobre a trena na medição das distâncias. Então pode ser considerada também um erro sistemático. Claro, quando a catenária está dentro ali de um padrão aceitável. Né? Essa figurinha é clássica, né, que eu acho que todo professor utiliza dela, não é verdadeira, né, uma montagem, enfim, mas ela ilustra bem a importância aí dos erros sistemáticos. Né? Então vamos supor que, fazendo a alocação dessa ponte, né, partindo de dois lados diferentes para chegar na metade do tempo, né, caso a gente fosse apenas a partir de um lado, um erro sistemático relativo entre uma alocação e outra, no final, né, resultaria aí em um erro impossível de ser corrigido. Né. Então os erros sistemáticos eles têm essa característica, né, eles têm uma causa conhecida, e eles podem ser corrigidos por meio de fórmulas matemáticas ou mesmo reduzidos já em campo, né, na tomada das observações, mas eles tendem a se acumular, né, seja para mais, seja para menos, né, seja positivo, seja negativo, conforme o número de observações aumenta. Né, é uma característica dos erros sistemáticos, o que pode causar, por exemplo, esse tipo de situação. Bom, já os erros grosseiros, o erro grosseiro ele seria uma falha, seja de natureza humana, seja de natureza instrumental, que não deveria ter ocorrido, né? E deve ser devidamente identificado e corrigido. Então aqui, por exemplo, a gente tem um posicionamento RTK cinemático ao longo
pista de atletismo nossa aqui do IFSC, né? Então cada número aqui é um ponto. Esses resultados foram exportados do GNSS para o Google Earth. E na realização desse rastreio, a gente configurou para só salvar pontos com solução fixa. E aí, ao passar por essa região onde a gente tem uma vegetação, né, ocorreu um falso fixo ali, né, que a gente consegue enxergar claramente aqui que foi para lá na cantina, né, dezenas de metros deslocado em relação aos demais, né. Então não é um ponto flutuante, é um ponto fixo, mas foi uma solução fixa errada. Então foi uma falha, né. A gente pode interpretar como uma falha, um erro grosseiro, que nesse caso é fácil de identificar porque a gente tem o padrão da trajetória dos demais, né? Mas nem sempre esse falso fixo a gente consegue ter esse tipo de controle, né? Então a gente tem que estar sempre atento a essa ocorrência, um erro grosseiro, uma falha. Erros de digitação, né? Então o operador humano sempre sujeito a erros ali, né? Então levantamentos com estação total, por exemplo, pode ter um erro de digitação ali que depois, quando a gente for descarregar os dados, por exemplo, a gente pode, em alguns casos, até mesmo conseguir identificar no arquivo bruto e corrigir. Então, por exemplo, era uma ré inversa e não foi informado que era ré inversa. E quando a gente for descarregar em um software de automação, a gente vai ver ali ré, e aí tem duas rés, sendo que a gente sabia que foi ré inversa, né, na realização de uma poligonal. Enfim, alguns erros a gente consegue identificar, outros erros de digitação, né, a gente não consegue. Caso do escaneamento a laser, bom, a gente pode ter um obstáculo que não faz parte ali da superfície de escaneamento, né? Então pode até mesmo ser um carro que passou ali, enfim. Então esse obstáculo vai resultar, claro, aqui um outlier, né? Um erro grosseiro, um ponto que deve ser removido, ou uma superfície especular, enfim, que vai direcionar ali o laser para longe, a gente vai ter um vazio ali na aquisição do dado. Então exemplos de falhas do processo de medição aí, que devem ser identificadas e corrigidas, erros grosseiros. No caso de trabalhar com um croquis de medição, e o croquis for referência, então, claro, qualquer erro grosseiro de anotação no croquis, né, vai resultar em um erro grosseiro no levantamento, uma falha. No caso ali do profissional que estava realizando o croquis, né. No caso de um gravímetro analógico com um alimentador de energia externo, né, então a temperatura do gravímetro ela tem que estar altamente estável, né, constante, dentro da faixa de operação daquele gravímetro. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma medição e faltar energia, né, essa comunicação aqui for interrompida, né, a gente pode ter ali um erro grosseiro de observação, que a temperatura do gravímetro vai ficar diferente da temperatura de operação. Então é uma falha que não deveria ter ocorrido. E outro exemplo, claro, se a gente estiver em situação de vento acentuado, né? Que poderia ser um outro exemplo de erro grosseiro, porque no caso é uma falha da medição, né? Então não se deve realizar a medição ali sujeita a ventos intensos ou um tráfego intenso, por exemplo, de veículos pesados ali, enfim, grandes perturbações, né? Podem resultar aí em erros grosseiros nas gravidades observadas. No caso da batimetria, a gente tem chamados spikes, né? A gente pode ter saltos ali que, claro, a gente sabe que, embora a gente não conheça, né, a superfície lá, o leito ali que foi imagiado, né, pela batimetria, pelo ecobatímetro, esses grandes saltos aqui que ocorrem a gente assume como outliers, né, como erros grosseiros, porque dificilmente essa situação é real ali dentro da superfície, né, do rio, do canal, enfim, do oceano que a gente está fazendo o levantamento batimétrico. Então esses erros são também identificados e corrigidos. Movimentação de marcos, né? Então eventualmente um marco pode ter sido movido, né, movimentado, enfim, e aí as coordenadas de referência daquele ponto são em relação à sua posição original. Então se a gente mover o marco, a gente está cometendo um erro grosseiro ali de utilizar as coordenadas conhecidas daquele ponto para uma outra posição deslocada dele, né? E claro, nem sempre a gente tem essa informação, né? Então tem que estar sempre atento a utilizar marcos conhecidos aí para geralmente utilizar mais de um, né? Enfim, ter
um controle ali, um fechamento que a gente consiga identificar se tem discrepância entre um e outro, né? Porque eventualmente pode ocorrer movimentação dos marcos de referência. Então, falhas, erros grosseiros, que dificilmente tem como a gente corrigir porque a gente não sabe, né? Não tem como recuperar a posição original dele, né? Um arrastamento em imagens, né? Então, aerolevantamentos, aerofotogrametria. Então, o tempo de exposição da câmera foi calculado erroneamente, né? E resultando nesse arrastamento da imagem, né? Nessa imagem borrada. Aqui, no caso, seria uma imagem com o tempo de exposição correto. Então, uma falha também ali, uma falha no processo de aquisição da imagem, um erro grosseiro. No caso, iria comprometer toda a imagem, né? Essa falha. Bom, o bastão em levantamentos com estação total, fora do prumo, né? Então, fora da tolerância ali da bolha circular. Então, um erro grosseiro, que a gente dificilmente tem como corrigir, porque a gente não sabe para qual direção, né? Nem tanto o quão inclinado ele está e nem para qual direção, né? Então, ele está fora da tolerância, é um erro grosseiro, uma falha, que não tem como se corrigir, né? E a altura do bastão também, né? Muita atenção, porque a gente pode eventualmente, por exemplo, ter que levantar ou abaixar o bastão e não registrar essa diferença da altura, né? No processo de levantamento. Então, aquele ponto vai estar com um erro grosseiro, uma falha, né, na sua coordenada vertical, né, em função ali do erro do registro da altura do bastão. Erros em cadernetas de campo, claro, hoje em dia em desuso, né? Então, automação dos levantamentos, mas eventualmente também pode ocorrer erros de anotação, né? Então, o instrumento fornece o valor e a gente anota numa caderneta e esse processo pode resultar em falhas, erros grosseiros. Imageamento com radar, né? Então, a gente aqui, na verdade, alguns erros são sistemáticos, né? Mas eu coloquei na seção erro grosseiro por causa da sombra, né? Então, a gente pode ter tanto o chamado encurtamento da rampa, né, que é quando o pulso aqui de radar na base e no topo, né, quando a gente rebater para a imagem inclinada, que é a imagem ali de visada lateral do radar, enfim, vai resultar numa distância curta, né, mais curta do que o real aqui, porque como esse ponto do topo está mais alto, né, a distância dele vai ficar um pouco menor do que se ele estivesse bem na base, né, então vai acusar um encurtamento da rampa, né. A gente também pode ter um caso extremo que é o layover, né, ou a inversão do relevo, que no caso o ponto da base, que estaria mais próximo, né? Só que como o ponto do topo está mais alto, a distância vai ser menor. Então quando a gente rebater vai ocorrer uma inversão do relevo ali, né? E o último caso seria a sombra, né? Então situações aqui onde eu não consigo coletar o sinal de retorno, né? Então vai causar essas sombras na imagem. Então, claro, o encurtamento de rampa e o layover seriam erros sistemáticos a rigor, né? Se eu tenho um modelo digital de elevação, eu consigo corrigir ou reduzir esses efeitos. Mas a sombra não, né? A sombra seria uma falta de informação ali, né? Eu não tenho dados naquela região, então seria uma falha do processo de imageamento, um erro grosseiro. Medição sem prisma, né? Ou também pode ser aplicado ao laser scanner, né? Quando a gente tem uma reflexão múltipla ali, né? Então a gente tem um efeito de quina aqui, por exemplo, né? Então a gente vai ter um sinal de retorno para essa primeira quina, um sinal de retorno para essa segunda quina, e aqui também, né? Então, erro grosseiro, né? Dificilmente difícil de corrigir, enfim, o ideal é evitar esse tipo de situação ou identificar posteriormente na nuvem de pontos e remover. No caso da aerofotogrametria, também poderia ser aplicado ao sensoramento remoto, quando a gente faz a coleta de pontos homólogos ali de maneira automática, né? Então o algoritmo vai buscar pontos em comum a duas ou mais imagens. Bom, regiões de vegetação, meio do mar, sombra, enfim, dificilmente a gente conseguiria identificar, né, com alta confiança pontos homólogos em duas imagens, né? Então vegetação, sombra, corpos d'água, enfim. Então, o algoritmo pode conseguir ali por correlação, enfim, mas a probabilidade de haver um erro nesse processo é elevada, né? Então, geralmente a gente considera isso como falhas que a gente deve filtrar, né? Então,
falhas no processo ali que a gente pode identificar e remover. Bom, aí o que sobra disso tudo são os chamados erros aleatórios, né? Então, por exemplo, posicionamento RTK com solução fixa, 9 satélites visíveis, enfim, valores de DOP baixos, né, HDOP, VDOP, PDOP, enfim, a precisão horizontal 15 mm, vertical 20 mm, né, em condições normais, a gente pode interpretar que isso é resultado de efeitos aleatórios, né? Não há erro grosseiro e os erros sistemáticos foram devidamente tratados. Então, o RTK com correta solução fixa das ambiguidades seria um exemplo de resultado de efeitos aleatórios. No caso do nivelamento geométrico, né, a leitura na mira ali com leitura na mira com um modo analógico, né, sem ser um nível digital com código de barras, o operador tem que estimar o valor da leitura nos milímetros, né? Então, nesse caso, 2 metros, né? 1 decímetro, né? 10 centímetros, e aí aqui 0 a 1, né? E 1 a 2, né? Então, 2,11, e aí o milímetro deveria ser estimado, né? Nessa situação, a estimativa ficaria entre 7 e 8 milímetros, né? Então, dificilmente alguém estimaria 9 milímetros ou 6, enfim, está claramente acima da metade ali, né? Acima dos 5. Então ficaria entre o 7 e o 8. Então esse erro da leitura, um erro aleatório aí, né, dessa estimativa do milímetro por parte do observador. O ruído chamado speckle, né, das imagens radar, então, com ruído, sem ruído, claro. Então, de certa forma pode ser considerado sistemático porque ele pode ser corrigido por algoritmos adequados, mas ele vai estar sempre presente de qualquer forma, né? Então esse granulado aí que a gente tem em imagens do radar, a gente não consegue eliminar por completo. Então ele vai ter uma natureza aleatória aí, imprevisível, enfim, difícil de ser completamente modelada e corrigida. Ao instalar a estação total, claro, né, então a calagem, né, centragem e nivelamento do instrumento, sempre vai haver ali um erro residual na centragem e no nivelamento, né, em função da precisão do prumo óptico, enfim, e da bolha circular e tubular, enfim, a gente vai sempre ter um erro residual aleatório, porque vai estar dentro da tolerância, dentro da precisão ali, hora para mais, hora para menos. Leitura de uma medida trena também, né, que a gente faz a estimativa ali do valor lido. Então também um erro aleatório, porque ele vai ser pequeno, hora para mais, hora para menos, né? Então, assumindo que não há tendência na leitura, o observador vai ler um valor hora maior, hora menor do que o valor, por assim dizer, correto. No caso do laser scanner, né, o chamado efeito footprint, né, aonde quanto maior for o ângulo de abertura da varredura e quanto maior for a distância do ponto, né, maior fica ali a elipse de incerteza, né, então do ponto que foi imagiado, né, do sinal de retorno. Então ele pode estar em qualquer posição dentro dessa elipse, por assim dizer, né. Então a gente pode interpretar como um erro aleatório, né, porque ele pode estar em qualquer posição, né, um efeito aleatório aqui. Embora, claro, quanto maior o ângulo e quanto maior a distância, maior a área da elipse, o que seria uma característica de erro sistemático, né. Mas a gente pode dizer que é uma causa sistemática que acaba resultando em um erro aleatório do laser scanner. Precisando de instrumentos analógicos, como o gravímetro, por exemplo, né, utilizar ali uma mola de comprimento zero, enfim, para medir a gravidade. Então, qualquer sistema mecânico aí vai ter uma precisão associada, né, no seu processo de medição. Um erro aleatório dentro da precisão do equipamento. Medição sem laser novamente, né, com estação total. Situações de quinas, né, então vai ser o retorno múltiplo aqui, né, então não vai ser o ponto que a gente quer medir, o ponto correto seria a quina, né, só que vai ter sinais de retorno antes da quina e o nosso ponto medido, uma média das reflexões aqui, vai estar um pouquinho à frente, né, do ponto desejado. E na outra situação, né, a gente tem o contrário, né, a gente quer essa quina, mas também vai ter reflexões múltiplas nas laterais aqui,
e o ponto medido vai estar um pouquinho mais afastado, né, do ponto desejado. Então, claro, a gente poderia argumentar que tem característica de erro sistemático, ou até mesmo de grosseiro por ser uma falha no processo, enfim. Mas, em geral, essas diferenças serão pequenas e a gente pode tratar como aleatórias, né? Não necessariamente relacionados à precisão da medição, porque a gente pode medir várias vezes e todas as vezes a gente vai ter essa tendência, né? Nesse caso aqui para uma distância menor, nesse caso aqui para uma distância maior. Só que essa diferença, né? Essa tendência das várias medições, ela tende a ser pequena, né? Então a gente pode até tratar dentro do universo ali dos erros aleatórios. Medições, por exemplo, com estação total, né? Sujeito, sei lá, a ação do vento pode alterar o valor do ângulo, ou a própria precisão, né? do instrumento digital ali, do leitor de código de barras, que faz a conversão para o ângulo, né, para a direção horizontal lida, enfim, a precisão do equipamento, seja analógico, seja digital. Os ângulos de atitude, né, os ângulos de rotação, seja de um avião em um aerolevantamento, seja de uma embarcação, uma batimetria, né. Então, claro, eles podem ser sistemáticos, podem ser corrigidos ali, se a gente tem pontos de referência, se a gente usa um sistema inercial, etc., enfim. Mas a gente pode interpretar que sempre vai haver erros residuais, né? Erros aleatórios residuais aí na direção. A gente não vai conhecer por completo a atitude, né? Os 3 ângulos de orientação do móvel, né? Da aeronave, da embarcação, enfim. Então, são erros aleatórios residuais que vão fazer parte do processo ali do levantamento. Esse erro visual do operador, né, em coletar pontos de apoio em imagens de satélite, fotografias aéreas, né. Então aqui, por exemplo, vamos supor que aqui tenha um ponto de controle que foi coletado por GNSS, né. Então nessa quadra de esportes, exatamente nessa junção aqui, né, do círculo com a reta, né. Então são vários pixels, né, presentes nessa intersecção. Então em algum lugar aqui o operador vai ter que clicar, né, para definir como ponto de controle, informar as coordenadas do GNSS. Então aqui é um erro aleatório, né, da acuidade visual ali do operador. Uma hora ele vai pegar um pixel mais para cima, outra hora mais para baixo, né, mais para a esquerda, mais para a direita, enfim, um erro dentro da limitação visual e aleatório. Colimação também, né? Então nesse exemplo aqui, fazendo uma visada de cerca de 600 metros de distância, um prisma 360 lá no L ponto, né, no nosso campus lá do IFSC. Então tem esse erro de pontaria, né, da colimação, enfim, que é feita no alvo. Então dentro da limitação ali do sistema óptico, do retículo da lente, da pontaria do operador, o ajuste fino horizontal, o ajuste fino vertical, enfim, uma hora para mais, uma hora para menos, dentro da tolerância esperada da medição, um erro aleatório. No caso da estação total, a gente tem vários erros aleatórios ocorrendo. Aqui um exemplo, né? Então uma ré e uma avante. Então a gente tem o erro de centragem e nivelamento da estação, o erro de centragem e nivelamento da ré, o erro de centragem e nivelamento da avante. Aí a gente tem o erro de colimação, a ré, o erro de colimação, a avante, a precisão do equipamento afetando a leitura da ré, a precisão do equipamento afetando a leitura da avante, né? Seja no ângulo zenital, seja na direção horizontal, seja na distância inclinada, né? A ré e a avante, né? Então aí a gente tem várias e várias fontes de erros aleatórios, né, em levantamentos com estação total. Então, de forma geral, o erro aleatório é isso, né? É aquele erro dentro da limitação, vamos assim dizer, né, do método e do instrumento utilizado. A magnitude, então, ela fica dentro de um valor esperado, né, dentro de uma certa tolerância, e pode ser ora positivo ou ora negativo, né? Então, ele tem essa característica de ter uma direção imprevisível. E, consequentemente, ao contrário do erro sistemático, conforme a gente vai aumentando o número de observações, a gente espera que esses erros se compensem, né? Então, hora para mais, hora para menos, hora para a direita, hora para a esquerda. Então, eles tendem a se compensar por serem aleatórios, né?
Bom, aí uma comparação entre os diferentes tipos de erros, né? A gente então viu ali alguns exemplos de cada um, e agora vamos ver algumas considerações sobre eles. Então, vamos supor que aqui é o valor conhecido e aqui é o valor medido. Na ausência total de erros, nós teríamos essa reta perfeita, né? X medido igual ao x conhecido, a reta saindo a 45 graus. Todos os pontos situados sobre a reta. Bom, um erro sistemático constante, como por exemplo a constante do prisma, né, que afeta igualmente as distâncias, né, vai causar esse deslocamento constante em relação à reta. Né? Conhecendo ele, a gente corrige. Mas a gente também pode ter um erro sistemático multiplicativo, né? Por exemplo, o efeito da temperatura e pressão na refração atmosférica. Quanto maior a distância, maior o efeito. Então, quanto maior for o valor medido, né, mais ele vai se afastar ali do valor conhecido. Né? Então, é um efeito multiplicativo. Vai afetar a inclinação da reta. Também, conhecendo esse valor, a gente consegue corrigir essa inclinação e trazer para a posição ideal. A gente pode ter um erro sistemático composto, que aí a gente combina translação com rotação, né? Então, seja para mais, seja para menos, tá? Aqui também, né? Seja positivo ou negativo, enfim. Então, aqui a gente tem a reta da ausência de erros, e aí a gente tem tanto um shift, aqui um deslocamento, quanto uma inclinação, né? no valor medido. E aí, no caso, a gente teria que ajustar uma reta em relação à outra, né? Achar tanto o coeficiente angular quanto o linear para corrigir esse efeito sistemático composto. Nem sempre o erro sistemático é linear, né? Então a gente também pode ter efeitos não lineares, né? Então não é simplesmente uma reta, né? Uma relação do valor conhecido para o valor medido. Nesse exemplo aqui a gente tem um semicírculo, enfim, ficaria uma equação mais complexa, de grau 2, enfim. Um exemplo de um erro sistemático de natureza não linear, né? Seria, por exemplo, a distorção radial simétrica lá, que ela vai dependendo ali da potência, da distância e da direção, né? Ela não é um efeito constante. Ou até mesmo aquele exemplo da orientação que a gente viu, né? O erro no azimuth inicial, que ele vai afetar os pontos de diferente forma, né? Ele é um erro constante no valor angular, né? Mas na posição vai ser um efeito não linear, porque cada posição vai ser afetada de uma maneira diferente. Então, um efeito não linear. E o erro aleatório é aquele erro que a gente não consegue corrigir, né? Ao contrário do sistemático, né? São variações, aí, flutuações, né? Imprevisíveis, que a gente não sabe o motivo, não sabe controlar, não sabe eliminar. Então, o erro aleatório, né, ele não possui essa relação determinística, né, funcional conhecida. Né? Não tem uma função que a gente consiga determinar para corrigir o erro aleatório. Ele não é corrigido, ao contrário do sistemático. O erro grosseiro é aquela falha, né, que a gente já comentou que a gente deve sempre identificar e remover. Né? Dificilmente a gente consegue corrigir o erro grosseiro, como a gente consegue corrigir o sistemático, porque é uma falha que a gente não sabe a natureza, não sabe qual seria o valor e o sentido daquela falha, a gente só consegue identificar que houve uma falha ali. Nesse caso a gente tem uma situação onde a gente tem uma ausência de erros grosseiros, né? Então a gente tem vários pontos aqui apenas com essas flutuações aleatórias, e aí a gente tem a reta de referência, em vermelho nesse caso, e a reta que foi ajustada em função dos pontos em azul, né, em função dos erros dos pontos em azul. Praticamente coincidentes, né, porque não há erros grosseiros ou sistemáticos. O erro grosseiro, ele não necessariamente é um erro de grande magnitude. Né? Então, nessa situação, por exemplo, ó, a gente tem um erro grosseiro de pequena magnitude. Então, o efeito que ele vai causar na reta é pequeno, né? Vai ser de difícil identificação. Um exemplo seria a gente inverter, por exemplo, né, os 2 dígitos da última leitura. Era 32 e a gente inverteu para 23, a gente trocou o 3 com 2. Né? Uma diferença ali de 9 milímetros. Né? Pequeno, mas grosseiro, uma falha. Então pode resultar nesse tipo de situação, de difícil identificação. Dificilmente a gente vai lá depois olhar e aqui houve uma inversão nos 2 últimos dígitos dessa leitura. Né? Então, erros grosseiros de pequena magnitude.
E claro, e aí tem o caso dos erros grosseiros de grande magnitude, né, onde a gente consegue claramente identificar ele. Né. Por exemplo, nessa situação, a reta de referência e a reta aqui ajustada com essa grande influência desse grande erro grosseiro, né, esse outlier. Né. Bom, só que o erro grosseiro ele não depende apenas da magnitude. Né. O erro grosseiro não, desculpa. A identificação do erro grosseiro ela não depende apenas da magnitude desse erro. Então aqui a gente vai ter um exemplo. Ó. Então vamos supor que a gente tenha 5 pontos, né, nessa relação 1 para 1. Né, y igual a x. Então 10 com 10, 20 com 20, 30 com 30, 40 com 40, 50 com 50. E a gente tem um erro de menos 10 em x igual a 30. Então o ponto deveria estar aqui, mas ele está aqui. Isso vai causar um pequeno efeito na reta ajustada. Ó. A reta deveria passar pelo centro aqui de todos os pontos, né? Houve um pequeno deslocamento dela. Mas embora esse deslocamento tenha sido pequeno, a gente consegue ter uma fácil identificação. Por quê? Porque ele foi muito maior no outlier, né? no ponto contaminado pelo erro grosseiro, do que nos demais. Então, se a gente for pegar o resíduo, né? A diferença do ponto estimado do ponto ajustado na reta em relação ao ponto original, resíduos pequenos aqui, e esse resíduo claramente maior do que os demais, né? Quase na ordem do erro ali, menos 10. Né? Então, facilmente identificável. Porém, nessa outra situação, ó, onde a gente tem o mesmo erro grosseiro, ó, de mesma magnitude, menos 10, mesma magnitude e menos sentido, inclusive, né? Só que agora a gente está no último ponto da reta, em x igual a 50. Então ele deveria estar aqui no 50, mas ele está aqui no 40. Devido a essa posição dele de ser o último ponto da reta, ó, o efeito é muito menor. Então fica muito mais difícil de identificar ele. Ó. Então o resíduo dele não é tão maior assim do que os demais. Inclusive visualmente eu diria que esse aqui é o ponto, né? Se a gente fosse identificar mesmo, a gente ainda ia cometer um falso positivo, né? A gente iria identificar esse aqui que está com maior resíduo. Então nesse caso a gente tem um problema de difícil identificação. Mas a magnitude foi a mesma, e uma magnitude grande, né? 10. Então a identificação do erro grosseiro ela depende não apenas da magnitude, mas também da localização, de onde está esse erro grosseiro. E aqui no caso a gente está apresentando só de modo introdutório. Né? Mais para frente, ao longo da disciplina, a gente vai ver como que a gente consegue definir uma regra aí, para identificar outliers, né, erros grosseiros, num caso mais geral. Bom, no caso do GNSS, vamos ver alguns exemplos de erros no posicionamento do GNSS. Se fosse uma aula presencial, né, eu iria pedir para vocês classificarem os erros. Né. Então, no caso aqui do erro orbital, o erro na órbita do satélite, né, a órbita real, diferente da órbita fornecida pelas efemérides, a gente pode classificar como um erro sistemático, né, porque tem uma diferença aqui, a perturbação da órbita, enfim, e esse erro, inclusive, pode ser reduzido no posicionamento relativo, com o uso de efemérides precisas, né, e etc. Tem uma causa conhecida ali, que é a perturbação da órbita, sistemático. O erro do relógio do satélite, aí ele vai ter uma característica sistemática e uma aleatória. Então, as efemérides ou o posicionamento relativo também, né, podem praticamente cancelar ali esse erro, mas ele tem uma característica aleatória também. Né? As efemérides elas conseguem modelar um polinômio ali para corrigir, mas sempre vai ter uma pequena parcela aleatória que é em função das oscilações atômicas ali do relógio atômico do satélite. Então ele tem uma componente sistemática e uma componente aleatória. Rotação da Terra, né? Então o satélite emite o sinal, até o sinal chegar no receptor, a Terra rotacionou nesse meio tempo. Né? Então também sistemático, né? A causa é a rotação da Terra, pode ser corrigido. Perdas de ciclo, perdas de sinais, né? Então vou passar, por exemplo, aqui por um túnel, aí já é uma falha, né? Uma falha no processo, vai causar a perda da solução da ambiguidade, por exemplo, né? No posicionamento com a fase,
Então seria um erro grosseiro, né? Vai requerer uma nova solução da ambiguidade, uma falha que ocorreu. Troposfera, refração troposférica, depende da temperatura, pressão, umidade, né? E o quanto o sinal viajou ali, enfim. Sistemático, porque tem modelos da atmosfera e no posicionamento relativo também esse efeito pode ser reduzido. Então existe uma causa, né? Existem leis da física ali que explicam esse fenômeno e permitem corrigir. O mesmo para a ionosfera. No caso, a ionosfera, a alta atmosfera, que aí o efeito não é da temperatura, pressão e umidade, né? É mais a questão dos elétrons livres, né? Então, formação de elétrons livres, em geral sistemático, mas em situações extremas, como anomalias ionosféricas, cintilação ionosférica, enfim, aí a gente pode até mesmo considerar como grosseiro, né? Porque vai causar uma falha significativa no posicionamento e não tem como mitigar por completo esse efeito, né? Então, anomalias ionosféricas intensas seria uma falha fazer o posicionamento de alta precisão, né, nessas circunstâncias. Então, um erro grosseiro. O erro da altura da antena, né, no caso ali, manter a altura e o nível da antena, aleatórios, se o profissional conseguir manter dentro ali da tolerância, grosseiro, caso ele não consiga manter dentro da tolerância, que eu peguei uma situação bem crítica mesmo, né, que é caminhando sobre um trilho, né. Claro que nesse caso os pontos não estão materializados, enfim, então, embora possa ser um erro grosseiro, não é uma falha que vai ter que eliminar por completo ali toda a trajetória da antena, né. A gente não está interessado nos pontos propriamente ditos, né, e sim na feição ali. Mas em resumo, estando dentro da tolerância, um erro aleatório, fora da tolerância, uma falha na medição, um erro grosseiro, não seria sistemático, porque a gente dificilmente teria como, a menos que a gente tivesse um sensor, um inclinômetro, enfim, conseguisse medir qual que é a magnitude e a direção, né, dessa inclinação para corrigir. Algumas antenas já têm, inclusive, né, esse sensor, aí poderia ser dito sistemático, porque ela consegue medir e corrigir, mas mesmo esse sensor ele também tem um efeito residual aleatório, ele tem uma imprecisão, ali, uma incerteza, que teria um erro residual aleatório nessa correção. Perda do sinal do RTK, do rádio, enfim, por exemplo, fazendo aqui uma curva a 90 graus e acabou perdendo a comunicação com a base, seria uma falha, né? Então, um erro grosseiro. Mas também tem o efeito da fase wind-up, né? Que é a rotação relativa entre o receptor, a antena do receptor e a antena do satélite, né? Então essa fase wind-up pode ser um erro sistemático porque ela pode ser corrigida, né? Essa rotação relativa entre as duas antenas ela pode ser corrigida depois no software. A altura da antena, aí depende, né, se a gente está medindo na inclinada ou na vertical. Então, claro, se a gente mede na inclinada, mas o Hynix trabalha, né, sempre com a vertical em relação ao RP, então aqui é um erro sistemático que é basicamente resolver o triângulo retângulo aqui e ver essa diferença, né, do ponto de referência da inclinada para o ARP da vertical, né. Então, um erro sistemático que os próprios software ali já pode corrigir. Se a gente errar na leitura, inverter o dígito, por exemplo, enfim, um erro grosseiro, uma falha. Mas, em geral, vai ser um erro aleatório, né? Essa leitura a gente vai errar ali no milímetro, né, o valor medido, né. Então aqui pode, na verdade, a altura da antena depende da situação, pode ser sistemático, aleatório ou grosseiro, né. Multicaminho, mesma coisa que a altura da antena, né. Parte do multicaminho pode ser corrigida, então seria a característica de erro sistemático, mas o multicaminho ele nunca é eliminado completamente, né? Então sempre vai ter uma componente ali aleatória, de difícil modelagem, né? Imprevisível, enfim. O multicaminho pode ser construtivo ou destrutivo, né? Para mais ou para menos, então tem uma componente aleatória. E em situações de multicaminho acentuado, né? Como aqui em cânion urbano, enfim, reflexões múltiplas, aí é uma falha, né? Um erro grosseiro, porque para o posicionamento de alta precisão, né, esse tipo de situação é inadequado, né.
o erro do relógio do receptor, com que faz com que eu tenha que ter, né, 4 satélites de cada constelação para estimar o erro do relógio do receptor. Erro sistemático, né? Ele entra lá no processo de estimativa junto com as coordenadas 3D do receptor, né? Então é um erro sistemático que a gente estima e corrige. Centro de fase da antena também, né? Então tem os parâmetros de calibração da antena em função da intensidade do sinal, direção do sinal, enfim, do sinal GNSS em relação à antena. A gente consegue ver o centro de fase instantâneo ali, né? O centro eletrônico instantâneo, e corrigir ali depois para o RP, por exemplo, né? Então, característica sistemática, né, que a gente consegue conhecendo os parâmetros de calibração da antena. A relatividade, então, basicamente, quanto mais intenso for o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa, né? E quanto mais rápido for a minha velocidade, né, quanto mais próximo eu estiver da velocidade da luz, mais lento o tempo passa, né? Então, quanto maior o campo gravitacional, mais lento o tempo passa. Quanto maior a velocidade, mais lento o tempo passa. O satélite GPS está sujeito ao campo gravitacional mais fraco, né? Ele está em uma altitude mais elevada, só que ele está sujeito a uma velocidade maior, né? Então a velocidade ali, tangencial dele é maior do que a nossa velocidade aqui na Terra. Então tem o efeito da relatividade aí no sinal GPS. E esse efeito é reduzido também, né? Então a própria frequência do satélite ela é reduzida, né, antes dele ser lançado. Tem efeitos residuais que podem ser corrigidos em função da excentricidade do satélite, né, em função dos elementos das efemérides. E aí, ok, pode ter uma pequena parte aleatória, por assim dizer, né? Mas em geral é um erro sistemático, que a lei da relatividade do Einstein permite corrigir. Já o ruído gerado no receptor, função da tecnologia do receptor, né, a gente pode interpretar como sendo um efeito aleatório, né? Então, hora para mais, hora para menos ali, né? Então, a diferença entre o sinal captado e o sinal registrado, né, pela tecnologia do receptor. O erro na base, aí vai depender, né? Ele pode ser aleatório, sistemático ou grosseiro, né? Então, grosseiro, sei lá, se essa base tiver com um erro muito grande mesmo, né? Então vai transmitir para os pontos levantados, seria uma falha, né? Utilizar aquele ponto base, um erro grosseiro. O marco foi movido, por exemplo. Sistemático, por exemplo, se eu estou num determinado datum e quero converter para outro, né? Então as coordenadas da base não estão com erro grosseiro, mas tem uma transformação ali de um datum para o outro, então seria um erro sistemático que eu consigo eliminar. E o erro aleatório seria, claro, a precisão da base, né, contaminada apenas por erros aleatórios, vai resultar num erro posicional aleatório para o ponto base. Bom, o efeito das marés terrestres, né, então a atração lunisolar, né, deformando a superfície elástica da Terra, um erro sistemático também, conhecendo a posição do Sol e da Lua ali, no momento do rastreio eu consigo corrigir. O mesmo para a carga dos oceanos, né, então essa influência que o oceano ou grandes rios, né, como o Rio Amazonas, vão exercer, principalmente na altimetria, eu também posso reduzir, conhecendo o volume dessa massa d'água, né, o efeito dessa carga. E as placas tectônicas, né, então a posição do ponto em uma determinada época, por exemplo, maio de 2000 para o Sirgas, e a posição desse ponto hoje, né, então 20 anos depois, considerando que a nossa placa litosférica sul-americana se moveu ao longo desses 20 anos. Então também tendo esse modelo de velocidades, eu consigo corrigir, então um erro sistemático. Bom, outros conceitos seriam o erro absoluto e o erro relativo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma situação com GNSS e com estação total. No GNSS, o meu erro, seja verdadeiro, seja aparente, enfim, ele foi de 8 milímetros para mais em um vetor, uma linha base, uma distância de 5 km.
enquanto com a estação total, esse erro foi de 3 milímetros para menos em uma visada de 200 metros. Qual o erro absoluto e qual o erro relativo em cada caso? O erro absoluto é o valor do erro em módulo. Então, o erro do GNSS absoluto, 8 milímetros. O erro da estação total absoluto, 3 milímetros. Módulo, não importa se foi para mais ou para menos. Qual foi o maior erro absoluto? Nesse caso, foi o erro do GNSS, 8 milímetros. Mas o erro relativo é diferente. Então, 8 milímetros em 5 quilômetros nos dá um erro aí de 1,6 ppm, partes por milhão. Então, 1,6 milímetros por quilômetro. Enquanto que um erro de 3 milímetros em 200 metros da estação total, nos daria um erro de 15 ppm, 15 milímetros por quilômetro. Então, 200 metros, 1/5, 3 milímetros. Então, o erro do GNSS, o erro relativo, é 1,6 ppm para mais. O erro relativo da estação total é 15 ppm para menos. Então, o maior erro relativo é o da estação total, embora o maior erro absoluto seja do GNSS. Bom, e qual a importância disso? Então, dependendo da normativa, a gente vai ter que atender tolerâncias absoluta, relativa ou em ambas. Então, por exemplo, já o oferecimento de imóveis rurais, temos ali tolerâncias absolutas. Por exemplo, uma precisão de 0,5 metro para o limite artificial. Fazendo um nivelamento geométrico para fazer a homologação OSGB, por exemplo, eu vou ter uma tolerância relativa ali, tantos milímetros por quilômetro que eu tenho que obedecer. E se eu for, por exemplo, implantar uma rede de referência cadastral municipal no município, aí eu vou ter que, tem casos que eu vou ter que obedecer uma tolerância absoluta, outras uma tolerância relativa. Então, erros de fechamento, de nivelamento e poligonais, mas eu também tenho que ter uma tolerância posicional para os vértices, no caso absoluta. Então vai depender muito da finalidade, aí se a gente vai trabalhar com os erros absolutos ou relativos. Só uma reflexão. No caso das medições angulares, não faz muito sentido a gente falar em erro relativo, porque o ângulo é o resultado de duas leituras. Então não importa muito, considerando as leituras independentes, não importa muito se essa leitura foi próximo dessa ou foi afastada. Então, foi um erro angular ali de 5 ppm, enfim. Então, o caso dos ângulos, a gente vai trabalhar mais mesmo com o erro absoluto, então tantos segundos. O erro relativo fica mais restrito a medições lineares mesmo, em ppm, milímetros por quilômetro, enfim. Outros conceitos importantes: precisão nominal, leitura mínima, calibração ou aferição e regulagem ou ajuste. Então, no caso, a precisão nominal é aquele valor fornecido pelo fabricante. Então, por exemplo, na estação total, no caso dessa aqui, por exemplo, 0,5 segundos angular. E a precisão linear, 0,6 milímetros mais 1 ppm com prisma, ou 2 milímetros mais 2 ppm sem prisma. Então, essa é a precisão que o fabricante garante que aquele equipamento possui, é a precisão nominal. Uma observação, essa precisão nominal angular ela é relativa a duas leituras, uma posição direta e uma posição inversa. Se eu quero saber o valor a precisão de uma leitura única, eu tenho que multiplicar esse valor por raiz de 2. Então, por exemplo, se a precisão é 5 segundos, esses 5 segundos são para duas leituras, direta e inversa, para a média da direta com a inversa. Se eu só faço a posição direta, então a precisão dessa leitura vai ser 5 segundos, raiz de 2, vai dar para mais ou menos 7 segundos. Então 7 segundos para uma leitura única. Já a precisão linear, essa sim é relativa a uma leitura. Então 2 milímetros mais 2 ppm é para uma medição. Então, porque são normas diferentes ali, uma para angular, outra para linear, e a norma angular classifica pelo par conjugado direta e inversa. Bom,
essa precisão nominal ela é diferente da leitura mínima. Então, por exemplo, se a estação total tem precisão de 5 segundos, ou 2 segundos, enfim, essa é a sua precisão nominal. Mas a sua leitura mínima é o segundo. Eu tenho leituras ali na casa de 11 segundos, 12, 13, né? Então a menor graduação, a menor resolução é 1 segundo. E no linear é 1 milímetro, né? Então ela pode ser 2 milímetros mais 2 ppm, só que a leitura vai ser me fornecida ao nível do milímetro. Então 1 milímetro de leitura mínima linear. Uma mira, 1 centímetro, né? Então cada quadradinho aqui é 1 centímetro. Seria a leitura mínima que a gente faz, embora a gente estime visualmente o milímetro. Uma trena, aí na parte inicial dela a gente trabalha até no milímetro, né, até os 10 centímetros ali, depois é no centímetro, né, de 1 em 1 centímetro. Então também a graduação mínima aqui é 1 centímetro. Embora, claro, a gente vai fazer a estimativa do milímetro ali na tomada da leitura. Então a leitura mínima ela é diferente da precisão nominal, né? Pode ser melhor ou pior, né? Então, por exemplo, estação total, precisão angular 5 segundos, mas a leitura mínima é 1 segundo, né? Menor. Já aqui no caso do nivelamento geométrico, né, a gente tem uma leitura mínima de 1 centímetro, só que a gente sabe que a precisão do nivelamento geométrico é melhor do que isso, né? Então é tantos milímetros por quilômetro, né? Então, embora a leitura mínima seja ali 1 centímetro na mira, a gente consegue uma precisão melhor do que essa, né? Uma precisão nominal melhor do que essa. Bom, quanto à calibração e aferição e regulagem e ajuste, né? Então é um conceito que geralmente a gente adota de forma errônea, né? Calibrar é sinônimo de aferir, ou seja, eu comparar com um padrão. O ato de eu identificar a diferença e corrigir, aí é a regulagem ou o ajuste, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse teodolito, né? A gente chega à conclusão que a bolha tubular dele está desretificada, né? Então, por exemplo, os dois parafusos escalantes aqui, ela estava em nível, mas daí quando a gente girou 180 graus, deveriam permanecer em nível, né? Deu meia volta, mas ela saiu do nível, então está desretificado. Então, isso é a calibração, a gente constatar que o equipamento necessita de correção. O ato da gente corrigir, né, fazer a regulagem, aí é o ajuste, né, que é diferente dessa etapa de calibração ou aferição. Então, calibração ou aferição é diferente de regulagem ou ajuste. Assim como a leitura mínima é diferente da precisão nominal. Bom, um último slide aqui antes da gente fazer o primeiro intervalo aqui, né, o intervalo, né, dessa primeira aula, relativo aos conceitos de precisão e acurácia, ou incerteza. Então aqui a gente tem uma figura bastante didática, né, então, adaptada aí para o português, na tese do Vinícius Rofato, né, que ele vai defender semana que vem, onde a gente tem o clássico exemplo do tiro ao alvo, né, 4 atiradores, e aí no caso a gente tem esses 2 atiradores com uma alta dispersão, enquanto esses 2 atiradores com uma baixa dispersão. Então nesse sentido a gente está aumentando a precisão, ou seja, a gente está diminuindo o efeito aleatório dos tiros, né. Se a gente for olhar agora nesse sentido, no sentido vertical, esses 2 atiradores, ó, estão bastante defasados do centro, né? A posição média dos tiros, né, está bastante defasada do centro do alvo. Enquanto esses 2 atiradores, embora esse aqui tenha uma maior dispersão, na média, né, os tiros deles estão mais próximos do alvo, assim como esse. Então, nesse sentido, a gente está melhorando a veracidade, ou reduzindo a tendência, né? A gente está diminuindo o efeito sistemático, né? Porque no caso ali a nossa média está enviesada, né? Se a gente consegue corrigir esse viés, a gente consegue trazer para o centro, né? Então, nesses casos não há viés, embora aqui a gente tenha uma baixa precisão, enquanto nesses casos aqui há um viés a ser corrigido. E aí
olhando pela diagonal, a gente pode trabalhar com o conceito de incerteza, que seria combinar o aleatório com o sistemático, né? Precisão com tendência ou veracidade, né? Então, aqui a gente teria o caso de pior acurácia, né? Ele não é nem preciso, né? E também baixa veracidade, né? Uma alta tendência, enquanto aqui a gente tem o caso de melhor acurácia, né? Ele é preciso, né? E ele também tem uma baixa tendência, ele é acurado. Então notem que a acurácia nesse contexto, né, ela é relativa aos dois efeitos, né? Vai de acordo com o artigo do Mônico lá no Boletim de Ciências Geodésicas, né, de 2009, precisão e acurácia revendo os conceitos de forma acurada, e vai de acordo com a definição mais formal, por assim dizer, né, do conceito de acurácia. Ele envolve os dois efeitos, na verdade, né? Embora a gente geralmente associe a acurácia somente com exatidão, ou viés, ou efeito sistemático, enfim. E uma outra consideração é que a acurácia, a rigor, né, a gente não fala em acurácia de 5 centímetros, 2 centímetros. A acurácia ela é um termo qualitativo, né? Então, melhor acurácia ou pior acurácia. Quando a gente quer associar um valor numérico, a gente fala em incerteza. Uma incerteza de 5 centímetros, uma incerteza de 2 centímetros. Então a incerteza seria o quantitativo do conceito de acurácia, né? Já a precisão, a gente associa a ambos, né? A gente também fala a precisão de 2 centímetros, 1 centímetro, enfim. Embora a rigor a gente pudesse substituir também por desvio padrão, semi-eixo do elipsoide, enfim. Relativo aos erros de fechamento, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma poligonal simulada, onde em preto a gente tem a poligonal correta, né, isenta de erros, e em verde a poligonal que foi de fato medida, né? Então esse erro de fechamento que a gente tem lá no final, ele pode ser muito enganoso, né, porque ele é uma medida única para todo o conjunto de pontos. Então o erro de fechamento, né, ele é diferente do erro máximo, porque justamente ocorre aí o processo de compensação de erros, né, para mais e para menos, né? Então nesse caso o erro máximo, né, desse vértice bem maior do que o erro de fechamento, então ele pode ser enganoso, né? No caso do ajustamento por mínimos quadrados, né, tem um método específico lá dos correlatos, que a gente até trabalha com erros de fechamento, mas em geral a gente não vai estar interessado nele, né? Então é uma ferramenta mais abrangente aí, onde a gente não vai analisar o erro de fechamento. Ao contrário ali da compensação de erros convencional, o erro de fechamento angular, né, o erro de fechamento linear ou o erro de fechamento altimétrico. Então aquele erro de fechamento ele pode ser muito enganoso quando a gente trabalha com esse tipo de compensação. Aqui uma fotografia aérea, onde a gente tem alguns pontos de referência no terreno, né, os ground control points, e pontos de checagem, né, os checkpoints. E aí a gente tem as diferenças, né, horizontais, né, os erros, claro, com um exagero aí de visualização. Então, essa figura é interessante porque como é que a gente identifica se há erro sistemático ou grosseiro, né, nesses pontos, ou se é tudo erro aleatório. Então, geralmente, o erro grosseiro, né, a gente vai buscar a magnitude, né? Então, aqui, os maiores valores, né? Por exemplo, esse valor aqui. Então, se ele está muito discrepante dos demais, né, numa análise relativa ali, ó, provavelmente aqui houve um erro grosseiro, né? Já o erro sistemático, a gente tende a analisar pela direção, né? Então, dificilmente a gente vai procurar individualmente. Esse aqui está com erro sistemático, né? A gente vê se tem um padrão para todos os pontos aí, né? Então, se eles estão todos em determinada direção, ou até mesmo com uma direção variável, mas dentro de um padrão, por exemplo, né, uma direção radial aqui, enfim, né? E já o aleatório a gente vai olhar ambos, né? Então o aleatório é uma magnitude pequena e uma direção variável, né? Então se todos os pontos estiverem com magnitude pequena e direção variável, é um indício de que só há erros aleatórios. Claro, essas discussões iniciais abordando aí um critério visual, né? A gente vai ver
ao longo dessa disciplina como definir de modo mais objetivo, né, quantitativo, a identificação de erros grosseiros, pelo menos os erros grosseiros, né, os sistemáticos ficam para uma outra disciplina também desse programa. E por fim, a gente tem aí uma proposta que está num artigo nosso, né, justamente de como a gente conseguiria calcular a incerteza, né, de um ponto. Então a gente pode supor que a gente tem a posição sem viés, né, então a posição correta, isenta de erros desse ponto, enfim, e a posição que foi estimada, né, calculada, ajustada, enfim. Então aqui a gente já tem um vetor de tendência, né, um vetor de bias aqui, né. De acordo com a precisão do método utilizado, nós vamos ter uma elipse de erros para esse ponto. A gente vai ver isso também ao longo da disciplina. Mas basicamente é a precisão aqui, né, da estimativa desse ponto. Essa elipse vai ter um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, claro. Mas aqui no caso a gente está interessado no semi-eixo maior. Se a gente combinar o vetor de tendência, o bias, magnitude, direção e sentido, né, com o semi-eixo menor, magnitude, direção e sentido, aí esse vetor resultante a gente pode chamar de incerteza posicional do ponto. Seria resultante aí da tendência com a precisão, né, o viés com o efeito aleatório. Então a incerteza vai ser a combinação do bias, ou tendência, com a precisão. E aí recai nessa figurinha, né? Se eu não tenho bias, se eu não tenho tendência, então o meu bias é zero, né? Então, ó, eu traria a elipse, nesse caso, para o centro, né? Que é o caso dessa figura aqui também, ó, dessa figura para cá, ó. Não tenho bias, né? Eu trago para o centro. Ou seja, aí o conceito de incerteza se confunde com o conceito de precisão. Então essa é uma conclusão importante, né? Na ausência de erros sistemáticos ou grosseiros, né, que causariam esse bias, essa tendência, aí a gente pode dizer que o conceito de incerteza se confunde com o conceito de precisão, ou como o Galera aborda no artigo dele, né, o conceito de acurácia, no caso, se confunde com o conceito de precisão, né. Se é preciso e não há erro sistemático ou grosseiro, também é acurado, né. Bom, basicamente isso. A gente pode fazer um intervalo, né, e depois a gente retoma aí o restante dessa aula.